Boa tarde, irmãos. Paz seja convosco. Estamos aqui, irmãos, para mais uma continuação do estudo. Ele te exalta, depois derruba. Um estudo que nós começamos algumas semanas atrás, o primeiro. Eu creio que foi muito edificante para mim, como também para você do outro lado da live. Nós estamos com a segunda parte e última desse estudo aqui no canal Venho Sem Demora, para que nós venhamos entender que o Deus desse século, o príncipe desse mundo, ele te exalta e depois derruba. Já o nosso, o eterno dos Hebreus, ele te exalta e ele só pede que você seja fiel à sua obra, à sua palavra, para que você venha a ter a plenitude do seu conhecimento e da sua unção sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Vamos meditar no Evangelho segundo Mateus, a qual eu tinha falado na primeira live. Nós vamos meditar só nesse capítulo e alguns versículos aqui, que são um total de 2, 3, 4, 5, 6 versículos, e eu creio que a qual o Eterno falará a tua mente e teu coração pelo Espírito que há na palavra de vida. Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, e o versículo 10 está escrito assim: Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: Por que lhes falas por meio de parábolas? Irmãos, aqui o próprio Yahushua, ou Jesus, como está na sua Bíblia do Almeida, aquele estava no meio, digamos, de pessoas que eram religiosos, pessoas que estavam ainda vivendo o tempo da lei, a qual o próprio também Yahushua estava ali ainda, porque ele veio para cumprir a lei, não veio para mudar nada, ele veio para cumprir a lei. E os seus discípulos perguntaram o porquê que ele falava por palavras, por parábolas, né? Palavras, sim, ele falava, óbvio, né, irmãos? Mas por parábolas, o porquê que ele falava que não dava um entendimento para os religiosos, mas para os seus discípulos, eles começavam a entender o modo como ele verbalizava, dirigia a palavra para cada um daqueles que ali estavam ouvindo, sejam religiosos ou eram dos seus discípulos, ou seja, eram os religiosos e os seus discípulos. Então aqui ele foi bem claro quando foi escrito esse texto, a qual Mateus escreveu. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: por que eles falam por meio de parábolas? Olha só, no versículo, amados, no versículo 11, ele respondeu para os discípulos. Ao que ele respondeu: porque a vós outros foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi concedido. Olha só. Primeiro, ele está pregando para as pessoas que estão na lei e os discípulos que estão acompanhando ele. Segundo, ele fala por parábolas para que os discípulos venham a entender, e aqueles religiosos não viriam a entender nada dos mistérios do reino dos céus. Olha que coisa interessante para os dias de agora, ou seja, os dias de hoje. Eu gostaria de passar para você um pequeno entendimento, né? Vou passar para você um pequeno entendimento desse texto aqui, a qual, nesses templos de pedra, no dia de hoje, a qual estão levando esse evangelho muito banalizado, digamos até por dinheiro, a qual o Eterno falou que ele não habitaria em templos feitos por mãos humanas. Nós falamos sempre nas nossas lives. Em 2 Crônicas, no capítulo 6, né, já está escrito lá, acho que 6:18, né, acho que 6:18 está escrito. E nós sabemos que ele não habita. E aí eu sempre faço pergunta: quem habita? Mas aqui o mestre,
Ele diz que não daria o conhecimento dos mistérios do reino dos céus para aqueles religiosos. O porquê? Porque eles permaneciam na lei e o coração incircunciso. Ou seja, eles não seriam circuncidados pelo Espírito, pelo conhecimento que está na palavra. Eles não tinham esse entendimento. E nos dias de hoje está sendo igual. Está sendo igual. Estão levando a mensagem com nomes errados, o nome do Pai, com o nome do Filho, cerimônias totalmente distorcidas, ou seja, está da mesma forma como Yahushua falou. Nos dias de hoje, o Eterno e a justiça nossa, através do seu Filho, eu creio, Yahushua, eu creio nisso, ele também está falando de maneira que só vai entender quem sair dessa matrix e desse sistema religioso estabelecido dentro dessas denominações, a qual se intitulam igrejas, eu diria que é empresas. As pessoas não estão entendendo nada. O pastor, o bispo, o evangelista, o missionário, os que se dizem profeta, né? O apóstolo, que eles também estão criando dentro dessas denominações, fala de maneira que está escrita ali, mas ele próprio não sabe traduzir, porque o Eterno não está nesse negócio, não está passando para ele a revelação como a palavra deve ser dita, através da mensagem direta no seu nome e através do seu nome, e ele não consegue entender nada. O povo não consegue entender nada, está da mesma forma. Que o Pai Eterno tenha misericórdia de nós nesses dias de hoje, porque está sendo desta forma que está sendo colocada dentro das denominações, dentro dos lares. As pessoas estão adorando a Jesus, que não pode ser adoração nem a Jesus, que é um nome pagão, nem muito menos a Yahushua. Tem que ser adoração ao Pai Eterno, ao Pai das luzes, ao Yah, justiça nossa, Yahweh. Então está da mesma forma como estava na época que Yahushua passava essa mensagem, aproximadamente 2000 anos atrás. Está da mesma forma. As pessoas estão dentro desses templos de pedra e estão recebendo a palavra através de parábolas. Ou seja, o Eterno não passa, o Eterno dos Hebreus, ele não está nesse negócio, ou seja, a revelação vem do Deus desse século para que as pessoas fiquem nesse aprisco e não obtenham a salvação. Que o Eterno tenha misericórdia de mim, de cada um de nós. Você que está do outro lado da live, presta bem atenção nesse estudo simples a qual nós estamos passando para ti. Que naquela época foi assim. O Eterno falou que ele não estaria nesses tempos. O próprio Yahushua, a qual você chama de Jesus, que o nome estaria no Pai, então quer dizer que o nome do Pai, estaria no Filho, então quer dizer que ele não está nesse negócio também. Ele andava nos templos, ele participava de reunião nos templos, ele curava nos templos, mas ele não morava no templo. Ele não ficava habitando dentro dos templos, porque ele sabia da sua missão de andar. Ele sabia da sua missão de andar. Ele mesmo disse que a minha casa será chamada casa de oração. A minha casa. Mas esse sentido, quando você fala casa no mundo espiritual e traduz para o mundo material, a casa dele, nem até quando o Yahushua veio, ele não tinha nada. Ele foi colocado até dentro de uma manjedoura. Você sabe muito bem a história melhor do que eu. Desde o início do Evangelho segundo Mateus, na genealogia já começa a falar, até chegar a Maria e José e até o nascimento. Ele não tinha nada, nem local para ele ficar. E quando ele começou a estudar, aproximadamente com 8 anos, junto com os doutores da lei, assim mesmo, eu creio que a Escritura não me revela que ele dormia ali dentro, que ali seria o lugar de repouso dele, descanso dele. Nas sinagogas ele passava as Escrituras como ela tinha que ser, da lei, da Torá, mas ele mesmo não ficaria ali. Ele ia para o monte, ele orava e depois pregava para multidões. Pregou no monte, nas aldeias, em todos os locais que ele chegava, e Yahushua trazia uma mensagem de cura, de libertação, e sempre advertindo, admoestando o povo.
a permanecer na palavra como ela deveria ser trazida hoje, nos dias de hoje, aos quais hoje estão falando também por parábolas, porque eles não estão recebendo lá do alto. O que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É ou não é? Está escrito no livro de Salmos 91, né? E nós sabemos que é bem assim a verdade, porque Ele está em todos os locais, ou seja, o Eterno estaria em nós, porque nós somos o templo do Espírito. E se nós somos o templo do Espírito, é em nós que Ele está, não é dentro do templo de pedra. Até então, eu pude observar no 2 Crônicas, no livro de 2 Crônicas, capítulo 6, ali eu vi algumas passagens que no próximo ensino nós vamos trazer já sobre os nomes verdadeiros do Pai e do Filho, principalmente do Pai, a qual, quando Davi ele queria construir um templo para o Eterno estar ali, ou seja, o nome dele está ali, porque ele não ia habitar naquele local, o nome dele estaria naquele templo. Então eu reli várias vezes que o nome do Eterno estava no templo. Ele vinha, descia, recebia o sacrifício, os holocaustos, recebia a oração do povo, as ofertas, mas ele não dormia naquele lugar, ele não habitava naquele lugar. O nome dele ia estar naquele templo. E Davi não podia construir esse templo, porque ele tinha muito sangue nas mãos. Você conhece essa história melhor que eu. Aí a Bíblia me relata que quando Salomão recebeu essa incumbência através do seu pai Davi, da mesma forma ele ia honrar com o nome do Eterno Yahweh, justiça nossa. O nome estaria no templo, mas não a presença constante, a habitação dele ali. Porque até então, em 2 Crônicas, capítulo 6, o versículo 18, se não me falha a memória, se eu errar nós vamos corrigir daqui a alguns minutos, a Bíblia ali nos relata que os céus dos céus não conseguem segurá-lo, e que os céus dos céus é o lugar onde está a habitação dele, lá, e a terra é o estrado dos seus pés. Você imagina só, se os céus não conseguem ficar com toda a glória do Todo-Poderoso Eterno, imagina, amados, um templo de pedra construído por mãos humanas, aqueles que não iam habitar, se vai suportar a glória do Todo-Poderoso, amados. Essa é a questão de ler e reler as Escrituras. Nós precisamos ler e entender que o Eterno e a justiça nossa realmente não habita nesses templos. Ele disse para Davi, porque ele já tinha visto que Davi tinha a intenção de fazer um templo para honrar o seu nome, a sua presença, mas ele não ia habitar ali. Ele viria ali, mas ele não ia ficar ali. Então nós precisamos entender que hoje está sendo exaltado dentro desses locais algo que nem mesmo os líderes conhecem, porque eles estão recebendo por parábolas e estão largando profecias totalmente erradas, nomes distorcidos, cerimônias, e muitas coisas não estão dando certo. É como nós falamos em outras lives ou outros vídeos, que o Deus desse século, o príncipe deste mundo, está cegando o entendimento dos incrédulos, que não os que estão lá fora, mas os que estão dentro da casa, os que estão dentro da casinha. Precisamos entender nas Escrituras. Ele exalta, depois derruba, como está derrubando líderes, como está derrubando cantores dentro do meio evangélico. Nós precisamos sair desses locais, precisamos orar nas casas, mas como deve ser a oração. Aí eu tenho certeza que Ele estará habitando, não no local, mas sim através de nós, porque nós somos a casa móvel do Iá. Nós somos a casa móvel, porque até então Paulo falou que nós somos o templo do Espírito Santo. No livro de Atos 7:47 e 48 em diante, ali já começa a falar, né? Que lugar o profeta falou, né? Que lugar seria o meu lugar de repouso? Seria essas igrejas? Claro que não. Ele disse que não habitaria ali. Ele falou, eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Nós precisamos entender esses versículos. E no próximo estudo, quando nós trazermos, após esse sobre os nomes, um estudo que vai ser talvez de 2 ou 3
lives, eu tenho certeza que teu entendimento vai ser maior. Mas a partir deste estudo, você já está começando a entender que ali o Eterno, através do seu filho Yahushua, falava por parábolas para que o povo religioso não entendesse e não alcançasse a salvação. E hoje não está sendo diferente. Tenha misericórdia de nós, Pai, porque esse povo está sendo induzido ao erro e nós precisamos alcançar a salvação e alcançar almas através da palavra como ela é e deve ser dirigida nesses públicos, que está totalmente errado. Nem isso o Pai mandou abrir várias igrejas, era uma, e é um montão de denominações. Por quê? Porque ele está falando através de parábolas e o povo não entende, porque não é o Eterno que está falando. Não é o Eterno que está falando. Se fosse o Eterno, ele diz que se revelaria aos seus nos últimos dias. Está se revelando a mim, está se revelando a minha esposa, está se revelando a vários irmãos através de vídeos na internet. Mas assim mesmo, o povo ainda acha que os sinais, prodígios e maravilhas estão nesses locais e que o Eterno habita nessa casa de pedra, nesse templo de pedra, e que o seu Filho também. Que o Pai Eterno tenha misericórdia de nós. Seguindo o versículo 13 agora. Versículo 13. Diz assim: por isso lhes falo, olha só, por isso lhes falo por meio de parábolas, porque vendo não enxergam e escutando não ouvem. Muitos, olha só, muito menos compreendem. Olha só o que a Yahushua falava aqui, nesse versículo 13, ele falando para os discípulos dele. Ele disse assim, eu estou pregando aqui por parábola, por quê? Porque muitos estão vendo, estão enxergando, né? Estão escutando, né? Estão ouvindo, mas não estão compreendendo nada. E hoje está igual. As pessoas acham que essas curas que vocês estão vendo nesses tempos, umas curas superficiais, curas que precisam da ajuda da medicina, que tem pacto aqui com esse mundo, tem aliança aqui com as coisas dessa terra, com Deus desse século. A pessoa é curada da AIDS, a pessoa é curada do câncer, mas precisa de ajuda do homem, das máquinas. E o Eterno não está nesse negócio. Ele não está nesse negócio. Ele mesmo disse que a todos ele dá sem pedir nada a ninguém. E ele diz que não divide a sua glória com ninguém. Então tem coisa errada. Realmente ele não habita nesses locais. Porque se ele estivesse nesses locais, com certeza a cura seria instantânea, na hora, ou dentro do lar, como era antes, através de Yahushua, através de algo. E por que agora precisa da medicina, precisa da Unimed, precisa do centro clínico, precisa da Promedical, precisa de tantos locais a qual a medicina está avançada, mas nem o câncer consegue curar nos dias de hoje. Por quê? Porque o Eterno não está nesse negócio. E os irmãos se enganam, eu fui para a igreja, fui curado da AIDS, fui curado do câncer, mas eu precisei fazer quimioterapia. Eles dizem assim, eu precisei fazer isso, vários tratamentos, muitos gastam até tudo que tem, que nem aquela mulher, fruto do sangue. O Eterno não está nesse negócio. Ele não está nesse negócio. Eu não estou dizendo que você não faça um check-up de vez em quando, mas a cura do milagre, a operação, vem através do Yah, justiça nossa. Não é do Deus desse século, não é do príncipe desse mundo. O Eterno dos Hebreus não está nesse negócio. Ele não precisa da ajuda do homem para nada, muito menos para fazer prodígios e maravilhas como você acha que está acontecendo nesses locais. Ele te exalta, depois derruba. Muitos são curados de uma coisa e recebem outra. Misericórdia. Precisamos estudar as Escrituras. Eu preciso me converter mais. Nós precisamos buscar mais. Chega de nós sermos enganados por esses homens, serem enganados por esse sistema desse século dentro desses locais, a qual o Eterno não está nesse negócio. Precisamos entender isso. Ele falou por parábolas naquele momento para os fariseus, saduceus, os doutores da lei, e os discípulos perguntaram por quê. E ele falou por quê? Porque eles não iriam se converter. Eles não queriam saber do Messias. Eles não queriam. E nós precisamos entender nos dias de hoje que está igual. Muita teologia, é o camarada sendo capelão, é o outro doutor, PhD, bacharel nas Escrituras, e está sendo enganado. E está enganando a muitos. Que o Eterno tenha misericórdia de ti, tenha misericórdia de você,
que se enche de teologia, fala bonito, prega bonito, mas não está alcançando ninguém. Só está enchendo o ego de muitos e principalmente até o teu. Por isso eu te diria para ti que está do outro lado da live, que está se enchendo de cursos, de teologia, entenda e estuda o que significa a palavra tel. Aí depois que tu entender o que significa a palavra tel, que eu ainda vou passar para ti na próxima live, quando eu falar sobre o nome do Pai e do Filho, aí tu não vai mais querer teologia, tu vai querer estudar a Escritura como ela é, nem com distorções, nem com estão passando os dias de hoje com parábolas. Estão passando com parábolas, porque não é o eterno que está nesse negócio. Aí você não vai querer mais teologia, você vai querer ter o conhecimento do eterno, não de teologia do homem, que você ainda tem que pagar uma fortuna de dinheiro, né? Até mesmo pelas essas Bíblias do Almeida, pagando uma fortuna de dinheiro por Bíblia de estudo, que eu acho um absurdo, né? Para achar que você está sendo salvo e está salvando outros. Vá se converter, vá ler, vai estudar as Escrituras como ela é, vai estudar com quem está pesquisando. Antes de questionar, estude primeiro, mas não essas Bíblias de estudo aí. Estude direto com o povo que está passando hoje para nós, muitos irmãos que estudaram os costumes dos hebreus e passaram. E hoje nós estamos tendo um conhecimento da Escritura como ela é, não com esse monte de distorções. Por favor, entenda, nós não estamos aqui para bater em irmãos, nem bater em igreja, mas só que você tem que entender que até no livro de 2 Crônicas, na Antiga Aliança, ele diz que o nome estaria naquele templo. O nome. Ou seja, ele vinha, marcava a presença ali, recebia o que o povo levava, o que o sacerdote ali apresentava, mas ele não dormia naquele local. Ou seja, nem o nosso mestre não dorme. Aí alguém vai dizer assim: não, tu está errado, irmão. Não me chama de pastor, irmão. Tu está errado, irmão. O Jesus, o Yahushua, como eu sei que é esse nome, eu creio, ele dormiu no barco com seus discípulos quando se levantou uma grande tempestade. Era necessário acontecer aquilo ali para ele pregar por ou através de parábola para eles. Amados, dando seguimento, versículo 14, penúltimo, Yahushua fala assim: nele se cumpre a profecia de Isaías, ainda que continuamente estejas, no caso, né, ouvindo, jamais entendereis, mesmo que sempre estiveres vendo, nunca percebereis. É verdade. É verdade. Isaías falou e está acontecendo hoje. As pessoas estão crendo mais na placa da igreja, da denominação, que acha que o avivamento está ali, acha que é pulo, grito e sapatear que o avivamento está ali. Misericórdia. Misericórdia. Você precisa entender que os mesmos sinais que você vê ali, de algumas curas superficiais, acontecem em outros segmentos religiosos. Por favor, tire as escamas dos seus olhos, ou peça para o Eterno tirar. Peça para o Eterno tirar. Por favor. Isaías falou. As pessoas estão ouvindo, estão vendo esses sinais, não estão se convertendo, daqui a pouco se desviam, não querem mais saber de denominação nenhuma. Misericórdia, não faça isso. É capaz de querer rasgar a palavra. Não faça isso. Por quê? Porque o Deus desse século, o príncipe desse mundo, está cegando o entendimento das pessoas, dos líderes que não querem saber. Muitos sabem que tem muita coisa errada, mas não querem perder, né, o que eles estão adquirindo aqui nessa terra, onde a traça e a ferrugem, né, vai comer, né, vai comer. Amados, vamos ver aqui no versículo 15, último, o Yahushua falando: posto que o coração deste povo está, olha só, petrificado de má vontade, escutam com seus ouvidos e fecham os seus olhos para evitar, olha só, e fecham os seus olhos para evitar que enxergam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração e convertam-se e sejam por mim curados, disseram. Ou seja, os religiosos estavam, como eu falei, torno a repetir para você entender aqui o texto mais fácil. Olha só, eles
estavam com o coração o quê? Endurecido, os religiosos. Os discípulos estavam entendendo tudo, os religiosos não. Que estava sendo dito por parábolas, o que Yahushua recebia de Yah. Ele recebia como tinha que passar e só os discípulos entendiam, porque era através de parábolas. E eles estavam só na Torá, estavam só na lei, estavam só no segmento religioso, não queriam conversão. E ele deixou aqui escrito nesse versículo 15 do Evangelho segundo Mateus, né? Que de má vontade o coração deles estava endurecido, né? E eles fechavam os seus olhos, né? Para evitar que enxerguem, ou seja, os olhos estavam fechados, né? E o Pai das Luzes permitia que os olhos ficavam fechados para que não enxergasse, traduzindo para você entender de maneira mais clara. E os ouvidos ouviam, mas eles não sabiam compreender o texto como deveria ser aplicado para o dia deles, que eles estavam vivendo naquela época, e hoje para nós, e hoje para esse sistema religioso estabelecido dentro dessas denominações. Que o Pai Eterno tenha misericórdia de nós. E ele ainda diz assim, ó, que eles ouçam com os ouvidos, né? Compreendam com o coração e convertam-se e sejam por mim curados. Ou seja, é muito fácil, amado. Se eles enxergavam, não davam a mínima, ouviam, não davam crédito, né? Não davam crédito. Fechavam o coração, como é que eles iam se converter e ser curados por Yahushua? Ou por Jesus, como está na sua Bíblia do Almeida? Claro que não. E hoje não é diferente. É gente se desviando, é outros abrindo outras denominações. Por quê? Porque o Eterno não está nesse negócio. O Eterno continua falando aos seus, por parábolas. Está falando para mim, passar para esses irmãos que estão ainda dentro desses tempos. Talvez a palavra está chegando hoje no teu coração como se fosse uma parábola. Mas quando você entrar no espírito do Yah, justiça nossa, você vai se converter, você vai abandonar esses locais e vai começar a orar como tem que orar e passar a palavra como tem que passar fora desses templos, dentro da sua casa, na sua vizinhança, como ela deve ser dita, como ela deve ser entregue. Era assim que Yahushua fazia. Por isso que hoje o Eterno fala através dos seus, na internet, e ninguém está dando a mínima. Os pastores, os líderes desse sistema religioso dentro dessas igrejas não estão dando a mínima. Por quê? Porque está sendo dito para nós como tem que ser a revelação, mas os que estão do outro lado do vídeo, talvez olhando agora, ainda não estão compreendendo nada, ou fecham os olhos, endurecem o coração, né? E os ouvidos, eles até ouvem, mas não compreendem. Aí precisa de uma ajuda espiritual. Essa ajuda se chama Yahweh, justiça nossa. O grande Eterno, Todo-Poderoso, o grande Eu Sou. Nesses dias de hoje, amados, nós precisamos estudar mais com quem sabe. Não é teologia. Não é teologia. O que eu tinha falado alguns minutos atrás aqui nessa live, nós estamos já chegando no final desse estudo, a qual eu espero que você esteja recebendo do outro lado da live aí, esse estudo. Ele te exalta, depois derruba, que chega até você, não por parábolas, mas com a revelação do Espírito Santo, para que tu te converta e saia desse sistema religioso dentro dessas denominações, a qual ele diz que o nome, desde a antiga aliança, ele diz que o nome estava ali, era o nome, não era a presença constante dele. Ele falou que era o nome, e eu vou te provar no próximo vídeo, quando eu começar a trazer o estudo, tá? Porque segundo Crônicas fala, amados. Segundo Crônicas, capítulo 6, né? Capítulo 6, e do versículo do 6 ao 10, segundo Crônicas, hein? Confira na tua Bíblia depois. Segundo Crônicas, capítulo 6 e o versículo do 6 ao 10. Aí se você quiser questionar, você questiona. Se você gostou do estudo que eu estou passando, estamos chegando ao final, você dê o seu ok aí, o seu joinha, né? O seu like.
Se não gostou, amados, eu só sinto muito em te dizer, você não vai ser salvo dessa maneira, porque o Eterno ele não está nesse negócio de estar nesses tempos feitos por mãos humanas. Confira 2 Crônicas, capítulo 6, o versículo do 6 ao 10, e você vai entender ali, que ali estava sendo colocado o nome dele, honrado o nome dele. Hoje que você vê, é um monte de nomes nessas igrejas, um monte de nomes blasfemados, o que está escrito em Apocalipse, né? Está sendo blasfemado o nome do Pai, o nome do Filho, né? É muitos nomes blasfemados dentro dessas denominações, a qual nós sabemos que vem de uma outra denominação, um outro sistema religioso, que passou para os evangélicos. Os evangélicos. E os evangélicos têm esse segmento e acham que estão certos. Por isso, amados, nós precisamos ler o texto e o contexto, ou todo o capítulo daquilo que estão passando para nós, dentro desse sistema religioso nessas igrejas. Aprenda isso com o Espírito Santo. Os nomes estão sendo blasfemados. Por isso que está em Apocalipse, que havia muitos nomes blasfemados, né? E nos dias de hoje não é diferente, né? Leia mais uma vez, eu peço. Também Atos, capítulo 7, e o versículo do 47 ao 51. Guarda bem aí. Atos, né, o livro de Atos, capítulo 7, e o versículo 47 ao 51. Ali fala que ele não habita em tempos feitos por mãos humanas. Leia bem esses versículos mais uma vez, por favor. Você que está do outro lado do vídeo. E leia também, eu torno a reforçar o pedido, 2 Crônicas, capítulo 6, e o versículo do 6 ao 10. Leia também. Você vai ler 2 Crônicas, capítulo 6 em diante, e vai ler também o livro de Atos, capítulo 7 em diante, que eu passei para você. E você vai ter um entendimento perfeito como ele deve ser. E aí, amados, meus queridos irmãos, você não vai ser mais enganado pelo Deus desse século, o príncipe desse mundo, e por esses líderes religiosos. Os dias estão sendo cada dia mais contados, né? Reduzidos. Nós precisamos gastar mais o nosso tempo com coisas que venham edificar nossa vida. Eu preciso me converter mais. Ou você acha que eu estou passando para você que eu sou 90%, 80% santo? Não. Eu também preciso estudar, ter um entendimento e buscar a santidade. Seguir a paz e a santidade com todos, sem a qual ninguém verá o Eterno. É verdade, né, amados? É verdade. Está escrito na carta dos Hebreus, né? 12:14, se não me engano, é verdade. É verdade. Amados, que a paz do Todo-Poderoso e a justiça nossa, através desse estudo que nós passamos em 2 lives, né? Ele te exalta, depois derruba, que você venha entender que o nome dele, Deus da antiga aliança, o nome do Eterno, estaria na cidade de Jerusalém, né? Estaria ali, estaria nos seus profetas, estaria no seu povo, estava no templo, o nome, não era a presença constante. Não é que hoje dizem para ti que você tem que ir aos domingos ir para casa, olha só, para a casa do Senhor. Que Senhor é esse? Eu gostaria que você me explicasse. Que Senhor é esse? A qual eu já traduzi para vocês que é Baal. E você sabe que é Baal. Se você não sabe, vai estudar. Tem Isaías, tem várias outras passagens dentro das Escrituras. Amados, a casa a qual eu e você realmente moramos, seja alugada ou não, mas nós moramos ali. Aí sim, nós habitamos nesse local. Nós estamos diariamente ali. Nós dormimos, nós acordamos, porque o Pai assim faz para nós, até com o ímpio ele permite, né? Eu não sei se eu posso dizer infelizmente ou infelizmente, porque a morte, né? Quem é o juiz e está às portas é o Iá, justiça nossa. Quem sou eu para desejar a morte de alguém, mesmo ele sendo bandido, mesmo ele fazendo as coisas totalmente erradas? Eu acho que todo mundo merece uma segunda chance diante do Eterno. Amados,
A casa que tu mora, mais uma vez reforçando, é tua ou é alugada, mas você está ali. Você habita ali dia e noite com a sua família. Mas o templo a qual foi construído por Salomão, né, o segundo templo, nós sabemos que também foi destruído. Vai vir o terceiro templo, a qual aí sim eu creio que aí vai se manifestar o anticristo. Né? Amados, precisamos estudar mais. Eu não sou historiador, mas eu vou te trazer um estudo muito forte sobre os nomes e até mesmo alguma coisa, algo assim, sobre o templo, sobre o último templo. Precisamos estudar mais. Precisamos estudar mais. A nova era está aí. O sistema religioso está estabelecido dentro das denominações. Que o Iá tenha misericórdia de nós. Que o Iá tenha misericórdia de nós. Naquela época, a presença constante dentro do templo, quando os sacerdotes andavam pelas ruas, atravessavam rios, era a arca. Hoje a arca não existe. Naquela época tinha os incircuncisos e tinha também o povo, né, que estava sendo circuncidado. Recebia a circuncisão, você sabe, né? Os homens, principalmente, você sabe que recebiam ali no seu prepúcio, né? Era cortado. E ali já era um sinal da marca do eterno na vida daquele homem, daquela pessoa, né? E poderia dizer assim, hoje a circuncisão está em nosso coração, quando nós aceitamos a palavra como ela é através do Salvador. Então, amados, ainda tem muitos circuncisos ainda, até mesmo dentro desses templos religiosos. Por isso que eu digo que o eterno tem misericórdia de nós, que quando o eterno se revelar através de mim e de outros irmãos que estão ensinando a Bíblia como ela tem que ser dita, a Escritura, diria assim, né? Como ela deve ser dita, que você não receba por parábolas, que você receba a revelação como ela é, e você não vai ser mais o mesmo, e você não vai prestar a mesma adoração que você presta dentro do seu lar, ou até mesmo dentro desses tempos adorando os nomes blasfemados, né? E até mesmo dirigido errado, ainda de ser blasfemado é errado, que eu provei para você e mostrei para você no Evangelho segundo Mateus, né, capítulo 4, né, e o versículo 10, que ali o próprio Yahushua, o Jesus, ele dizia: Satanás, tu deves adorar ao teu Pai, deves adorar ao Eterno, não a mim. Ali o próprio Yahushua dando uma aula no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículo 10. Poxa vida, tá tudo bem traduzido para nós. É só nós tirar a veda dos nossos olhos, através de irmãos realmente que estão querendo ver a nossa salvação, assim como eu quero ver a sua, e eu quero ver a minha também, e da minha casa, em nome de Yahushua. Que o Pai Eterno esteja contigo e que te guie, que te dê entendimento, né? Porque nós sabemos que os tempos são difíceis, amados. Aparecem muitas coisas, cada vez vai aparecer mais sinais, né? Porque Deus desse século, príncipe desse mundo, ele está agindo assim, até mesmo enganando os próprios eleitos do Pai Eterno. Fica na paz do Todo-Poderoso e a justiça nossa. Até a próxima live, a qual nós vamos começar a trazer o estudo sobre o Pai, sobre o Filho e falar alguma coisa, talvez já sobre o templo, né? O último templo que vai ser construído em breve, né? Eu vi o comentário que está sendo construído, e aí te prepara, que aí sim o anticristo vai surgir. Que o Pai das Luzes abre teu entendimento hoje e sempre, em nome de Yahushua. Até uma próxima, se assim o Pai nos permitir. Amém.